Olá pessoal, no programa de hoje a gente vai debater o tema do comunismo, tema muito controverso, mas que voltou com tudo, uma grande atualidade depois da grande crise econômica de 2007 e 2008, que assolou todo o mundo e que fez o debate do comunismo voltar com tudo. Então, em primeiro lugar, a gente queria, na verdade, desmistificar que a gente não está chamando de comunismo as ditaduras burocráticas de partido único que ocorreram no stalinismo, no maoísmo e em outros lugares. Não, é bem longe disso. E também a gente não está falando de um ideal, de uma teoria, de algum gênio isolado do mundo, de uma sociedade utópica do futuro. Para retomar a ideia do comunismo, a gente quer começar com os próprios pensamentos do Marx e do Engels, que formularam uma ideia que eu acho que é muito importante nesse momento a gente resgatar. Então o Marx usa, na verdade, para contrapor essa ideia de um ideal geral, ele usa uma expressão muito bonita que ele fala assim, chamamos, o Marx e o Engels, né? Chamamos comunismo o movimento real que anula e supera todas as coisas. E ele complementa esse pensamento falando assim, as condições desse movimento real resultam dos pressupostos atualmente existentes na sociedade atual. Ou seja, que estão aí com tudo, né? E na verdade, se a gente for ver a sociedade hoje, muito mais ainda do que na época do Marx. Ou seja, aquilo que o Marx viu como embrião, né, vendo ali a aurora do capitalismo se desenvolvendo em toda a Europa, ele viu que o capitalismo desenvolve os pressupostos de uma sociedade que vai superar ele. E hoje em dia, com o desenvolvimento do capitalismo para o mundo inteiro, e depois de mais de um século e meio, aí, com certeza, esses pressupostos estão ainda mais. Mas quais são esses pressupostos? Ou seja, quais são as condições que o próprio capitalismo criou que permitem pensar uma sociedade que vai além? Por um lado, o fato de que, ao contrário de todas as sociedades anteriores, tanto do feudalismo europeu, como dos velhos impérios chineses, otomano, indianos, os impérios antigos que a gente possa ver na história, ao contrário deles, que eram formas de produção onde o principal objetivo era reproduzir a mesma sociedade, o mesmo ciclo, de forma eterna, né? Ao longo de séculos e até de milênios, o capitalismo não, é uma sociedade extremamente dinâmica que coloca um impulso para as forças produtivas, ou seja, para a capacidade dos seres humanos, na sua relação com a natureza, colocar os seus objetivos nessa produção, né? Essa capacidade no capitalismo ela atinge uma forma totalmente, um nível totalmente desconhecido na história anteriormente. E de outro lado, se por um lado o capitalismo desenvolve então, essa capacidade das forças produtivas, esse nível de produção, de produtividade do trabalho humano, de outro lado ele produz o próprio trabalhador. Ou seja, o trabalhador e as trabalhadoras hoje em dia são também os portadores dessa sociedade que vai para além do capitalismo. Por quê? Porque eles são aquela classe na sociedade atual que não tem nenhum interesse nos obstáculos que estão colocados para o pleno desenvolvimento dessas forças produtivas. Eles são os verdadeiros produtores, por um lado, e de outro, ou seja, os mais interessados em que essa produção possa se desenvolver, mas aonde o capitalismo coloca o obstáculo, que é na apropriação individual, na busca pelo lucro, nisso os trabalhadores não têm nenhuma relação. Então eles são justamente por isso, os portadores de uma sociedade superior, gerados pelo próprio capitalismo, mas que aponta para além dela. Não, e esse é muito importante, porque o Marx fala no Manifesto Comunista, a sociedade capitalista revoluciona as condições e instrumentos de produção sem parar. E usa até aquela frase bem conhecida que é tudo que é estável e sólido desmancha no ar. Ou seja, o capitalismo não para de fazer esse desenvolvimento. Qual que é o problema? O problema é que apesar de desenvolver a ciência, desenvolver a tecnologia, pelo menos até certo ponto, ou até o século XX, até a época imperialista, que vai gerar novas contradições, o capitalismo ele coloca a seguinte contradição. Todo esse desenvolvimento das forças produtivas está em choque com a apropriação que os produtores, que os principais produtores que são a classe trabalhadora, têm de toda essa riqueza. Então o capitalismo, na verdade, é um sistema selvagem no desenvolvimento, na revolução das forças produtivas, mas ao mesmo tempo selvagem na total precarização das condições de vida dos trabalhadores, que levam em alguns países da periferia a gente ter hoje fome no mundo, miséria, uma situação bárbara na verdade, mas mesmo em setores, outros setores de outros países da classe trabalhadora, há uma apropriação da riqueza ainda muito parcial frente a toda a produção que o capitalismo tem no conjunto do globo. Não, e que isso é a base para, na verdade, gerar uma visão, inclusive, reduzida do que seria o comunismo, Porque é tão bárbara essa desigualdade produzida pelo capitalismo que o movimento natural de quem quer negar essa miséria é
achar que então a resposta é simplesmente pegar tudo que o capitalismo produz e distribuir de forma mais igualitária entre as pessoas, tá certo? Então, essa ideia que tem sua racionalidade fica muito curta para entender o que é o comunismo, porque o comunismo não é simplesmente responder distribuindo a produção gerada pelo capitalismo entre todos, né? Na verdade, isso seria simplesmente uma coisa menor, porque o comunismo, na verdade, é questionar profundamente essa produção, ou seja, questionar o que é produzido, como é produzido, ou seja... Não, além de ser como produzido, pensar a forma da produção no capitalismo, ela faz com que essa apropriação seja muito desigual para os capitalistas e para os trabalhadores. Então, o Marx, na verdade, quando pensa a ideia do comunismo no livro chamado Crítica ao Programa de Gotha, ele fala assim, numa primeira fase, a distribuição da riqueza de acordo com a sua capacidade, com a sua produção, já seria uma grande evolução para cada trabalhador. Se fizesse valer o que o Marx fala do direito, o próprio direito burguês, o que cada trabalhador produz e ele se apropriar, já seria uma sociedade muito distinta. Mas ele não fala que o comunismo termina aí. Isso é só um primeiro passo. Porque a ideia do comunismo mesmo era justamente que a coletividade, a forma de produção seja tão coletiva, de produtores livremente associados, como Marx fala, que na verdade a sociedade poderia valer numa sociedade a máxima que o Marx diz, de cada um segundo suas capacidades, para cada um segundo suas necessidades, fazendo a sociedade na verdade desenvolver muito as forças produtivas, tendo uma abundância das forças produtivas, que depois a gente vai desenvolver o conteúdo disso, mas que isso permita que esse trabalho coletivo ele seja apropriado numa outra base, numa base comunista, na verdade, de fato na sociedade. Com certeza, e na verdade essa questão da abundância é a chave, porque inclusive nós temos aquele debate com os ecologistas, né? Porque os ambientalistas acham que como nós queremos uma sociedade superior ao capitalismo, né, que o nível de forças produtivas do trabalho humano seja muito maior, dê um novo salto adiante, eles acham que então significa que se o capitalismo já está acabando com os recursos naturais do planeta Terra, ameaçando acabar com a vida do planeta, os comunistas querem, então, vai precisar de 5 planetas Terra para poder sustentar tanta produção, né? E, na verdade, isso é uma forma totalmente equivocada de ver a coisa, porque achar que o fato de ser um progresso, um novo salto das forças produtivas, significa produzir o mesmo que o capitalismo produz, numa quantidade maior, é totalmente uma incompreensão do fundamento mesmo do comunismo. Porque pensa, um sistema, quantos automóveis o capitalismo produz? Sei quantas centenas de milhares ou até milhões por ano, né? Então o comunismo vai fazer 10 vezes mais isso? Não, ao contrário. O comunismo significa os trabalhadores democraticamente planificando e verificando qual a necessidade social que está por trás do automóvel. É o deslocamento de pessoas? É o transporte? Então como que os trabalhadores podem, desde os que produzem, mas todos que são afetados pela questão da circulação, colocar sobre a mesa esse problema e ver qual a forma racional de atacar esse problema da melhor forma? E com certeza uma sociedade, não só ia ter melhor metrô, melhor tudo, mas com certeza surgiriam outras ideias criativas de como responder ao problema do transporte que implicasse um desenvolvimento científico e tecnológico ainda maior que o do capitalismo, mas não de forma a superpovoar o planeta de automóveis e acabar com a vida, destruir com a natureza, ao contrário. Ou seja, a preocupação com a natureza, eu vejo muito claramente isso. À mesma medida que os trabalhadores possam, os produtores, né, a classe trabalhadora como um todo, participar democraticamente do planejamento e, ao mesmo tempo, o problema da relação humana com a natureza, da preservação e tudo, que na boca dos burgueses é muito hipócrita, mas na boca dos trabalhadores, da classe média inclusive, é uma preocupação real e viva, essa questão vai naturalmente entrar, né, dentro do plano, dentro das preocupações principais que a sociedade humana precisa ter na hora de organizar a produção. Então, esse beco sem saída, essa encruzilhada que os ambientalistas às vezes colocam, que para alguns até levam a achar que a sociedade vai ter que andar para trás para resolver o problema, ao contrário, eu tenho muita segurança de que a sociedade, mesmo nos períodos de transição, antes mesmo de chegar ao comunismo, já vai ter dado outra resposta a essa questão da relação com a natureza, ligada a isso, uma planificação democrática da economia. Não, inclusive, pensando, o comunismo é uma resposta nesse sentido, a relação da humanidade com a natureza, e a gente poderia dizer da própria relação da humanidade com ela mesma.
Porque, na verdade, assim, o comunismo questiona justamente nisso, isso que o Edson estava colocando. Os trabalhadores, o fato deles participarem das decisões sociais, da planificação da sociedade, de observar quais são realmente as necessidades da sociedade, modifica completamente a sua perspectiva em relação à natureza e ao conjunto da sociedade. E a si mesmo. Porque o capitalismo, o que ele faz, na verdade, é justamente, como os trabalhadores não podem participar de nada, essas decisões são todas feitas por uma casta muito pequena de políticos ligados aos empresários e aos capitalistas, e não aos trabalhadores. Como que ele pode desenvolver a sua personalidade, na verdade? A única coisa que o capitalismo oferece é o quê? Consumo. O consumo de mercadorias. Porque já que a sociedade é baseada, como o Marx fala no começo do Capital, né, num imensa acúmulo de mercadorias, o que os trabalhadores podem fazer é o que resta para eles: consumir. Então, um filósofo um pouco heterodoxo, mas que lança uma ideia bem interessante, que é o Zizek, está bastante na moda atualmente. Ele numa entrevista, ele fala um tema que eu acho bastante interessante. Ele comenta assim: conversando com os psicanalistas hoje, eles estavam colocando o que as pessoas vêm colocar, na verdade, nos consultórios em relação à sua não realização. É que as pessoas dizem: eu segui toda a cartilha, eu comprei o carro, eu fiz uma família, eu comprei uma casa, eu arrumei um trabalho, eu fiz tudo que o capitalismo pediu e mesmo assim não sou feliz. Então qual que é o erro? Na verdade, o questionamento está justamente aí, que o capitalismo, além de ser um sistema brutal de exploração do trabalho, ele vem, na verdade, cada vez mais diminuindo, acabando com a potencialidade do desenvolvimento da personalidade humana, que é uma coisa que se evidencia hoje muito, em muitos trabalhadores, na verdade. Claro, é uma coisa, um problema universal, né? E, na verdade, o que chama a atenção para mim é o quanto a sociedade perde com isso. Né? Não só os indivíduos são frustrados por não desenvolver essa plenitude, seus talentos. Na verdade, as potencialidades, os talentos, na verdade, o verdadeiro nome do capitalismo deveria ser que é um imenso cemitério de potencialidades humanas. Porque cada um contribui socialmente no capitalismo, não com aquilo que tem de melhor, que implica maior realização para si mesmo e maior contribuição social, e sim simplesmente para aquilo que para um determinado patrão, que é o patrão dele naquele momento, se coloca como mais lucrativo. Então, se for a atividade mais bestificada, mas que isso gera lucro para alguém, é isso que você vai fazer, e o resto, no melhor dos casos, você vai fazer como passatempo, quem sabe, se tiver sorte, ou simplesmente vai ser uma coisa frustrada, inclusive de talentos e potencialidades, que você vai morrer sem nem descobrir que tem. Então, na verdade, isso para mim é outra mostra da irracionalidade do capitalismo. Essa amargura pessoal, essa angústia e uma sociedade que tem que produzir de forma irracional um monte de mercadorias porque não consegue realmente suprir as verdadeiras necessidades humanas que estão latentes e sem resposta. Não, e é isso que leva a gente a ter um otimismo muito grande, na verdade. Porque esse sujeito que o capitalismo produziu, a classe trabalhadora, ela, na verdade, ela carrega a seguinte negação: ao contrário de todas as outras classes, ela não quer construir uma sociedade da exploração do trabalho, ou seja, uma sociedade que tem um monte de proletários e que se explorem uns aos outros cada vez mais. Não! A classe trabalhadora, ela carrega a seguinte negação: alçar ela, na verdade, a criar um estado de transição é questionar o conjunto das classes. É questionar a existência de um Estado que domine para fazer uma classe dominar a outra. É questionar a soberania do dinheiro e do capital na sociedade. Então a classe trabalhadora coloca todos esses elementos no seu próprio desenvolvimento, na sua própria ação como sujeito político na sociedade. E leva, inclusive, a repensar esses regimes que foram ditos comunistas, na verdade. Claro, na verdade, cada uma dessas coisas que a gente está colocando, cada uma dessas características do comunismo, bem entendido, mostra como esses regimes, o stalinismo na União Soviética, o maoísmo na China, mesmo outros exemplos como o Vietnã, Cuba, todos eles mostram, na verdade, a Coreia do Norte, hoje em dia, né, os capitalistas querem dar como exemplo de comunismo, todos esses regimes mostram, em todos esses âmbitos, como eles são a negação do comunismo. Porque, na verdade, a planificação é ultra burocrática e irracional, né? Levando a coisas, por exemplo, como quando o Mao Tse-tung resolve que o principal meta da sociedade chinesa, não importa se os camponeses estão passando fome, é simplesmente alcançar a produção de aço da União Soviética e dos Estados Unidos. Ele coloca os camponeses para largar o arado e usar seus utensílios para derreter. Coloca as crianças para procurar prego e parafuso na rua para derreter, para gerar um aço de baixíssima qualidade e
fazer naufragar a produção, inclusive agrícola, num país camponês, né? Gerando uma fome, inclusive, que matou milhões. Então esse exemplo, que na União Soviética também está cheio, e em todos esses países... Não os trabalhadores planificando a sociedade, né? Claro, ou seja, mostra a irracionalidade econômica, mostra o controle total burocrático arbitrário de uma burocracia impedindo os trabalhadores. E essa situação dos trabalhadores como, na verdade, totalmente submissos nesses regimes, né? Então, cada uma dessas coisas, e além disso a relação com a natureza que daí deriva, né, mostra como esses regimes ou se afastaram, no caso da União Soviética, né, do que seria o verdadeiro comunismo, ou, no caso de alguns outros, talvez é questionável se algum dia realmente, pelo menos, deram algum passo nesse sentido. Então eu acho que essa questão é muito importante, até porque hoje, frente a esse debate que está surgindo na Europa, de vários intelectuais, inclusive retomando essa ideia do comunismo, tal, você falou do Zizek, poderia citar o Alain Badiou, alguns outros, todos eles, na verdade, dão conta de forma muito precária, ou às vezes nem dão conta sequer, dessas experiências, né? E fazer o balanço dessas experiências não é só uma forma de mostrar, denunciar a hipocrisia da burguesia quando chama isso de comunismo, mas também é resgatar a verdadeira estratégia que pode transformar esse movimento real comunista numa estratégia de combate hoje contra o capitalismo, ou seja, numa política que os trabalhadores podem levar hoje, que conduz a esse objetivo, que justamente como você falou, não é um estado ideal de coisas, é um movimento real de coisas. Então a negação do capitalismo, as formas que os trabalhadores usam para lutar contra o capitalismo, também tem no seu germe, são o germe, na verdade, emancipação, né? dessa emancipação do que seria uma sociedade comunista.